Esse é o quarto vídeo do módulo 4 sobre encapsulamento. E hoje eu vou propor um exercício de encapsulamento usando uma interface aqui para a gente criar pilhas, né? Então eu estou usando aquela notação de usar i de interface e um adjetivo aqui, né? Alguma coisa empilhável. E a relação entre interfaces e encapsulamento é muito interessante porque a interface praticamente obriga, né, força a gente usar encapsulamento. Então, se a gente pensar que a interface ela só exporta métodos públicos e não exporta nenhuma propriedade, então isso já implica que a maneira de a gente interagir com classes que implementam essa interface vai ser através de operações, né, que é um dos objetivos de encapsulamento. Quando a gente está interagindo com uma interface, a implementação, né, a classe específica que tem aquela implementação, não importa muito desde que ela exporte a interface que a gente quer usar. Então, o uso de interfaces naturalmente já impõe o encapsulamento. E o interessante aqui também é a questão dos métodos de acesso, né, o getter e setter. Se a gente tiver uma interface e a gente precisar acessar alguma propriedade das classes que implementam aquela interface, agora a nossa única maneira vai ser através desses métodos de acesso. Então é interessante como aparece de novo essa discussão sobre o getter e o setter agora no contexto de interfaces. Então, reforçando aqui novamente, a classe de implementação ela só vai ser acessível pela interface, ou seja, somente por métodos públicos. E o nosso objetivo aqui nesse vídeo vai ser implementar uma pilha de duas maneiras diferentes. Aí a gente vai ficar claro que a gente vai interagir com essas duas implementações diferentes exatamente da mesma forma através da interface de pilha. Então vamos mostrar aqui a interface de pilha que a gente quer implementar. Então a interface stackable, ela tem três métodos. Um é para retornar a quantidade de elementos que tem na pilha, a outra é para inserir um elemento na pilha e a outra é para retirar um elemento da pilha. Tá? E a gente está simplificando aqui e vai ser uma pilha sempre de valores inteiros, né? Eu posso empilhar inteiros e eu posso desempilhar inteiros. E o nosso objetivo é ter duas implementações diferentes. Em uma das implementações, que eu estou chamando aqui de linked stack, a gente vai usar uma lista encadeada para representar internamente a pilha. E na outra implementação, array stack, a gente vai usar internamente um array para implementar a pilha. E a nossa ideia no final é a gente entender, né, que como os acessos vão ser feitos através da interface, quando eu for usar uma dessas duas implementações, ou uma ou outra, a gente vai ver que o uso é exatamente igual. Né? Os detalhes de o que acontece com a pilha, qual é o mais eficiente, qual usa mais memória, menos memória, fica escondido dentro da implementação. Então, não é que a implementação em si é insignificante. Claro que faz diferença qual implementação eu vou escolher. Dependendo do tipo de uso, eu posso escolher uma ou outra implementação. Mas a ideia é que, do ponto de vista de usar, uma vez que eu instanciei uma das duas implementações, do ponto de vista de uso, os detalhes de implementação passam a ser irrelevantes. E esse é exatamente o objetivo de encapsulamento, né? Que fica muito evidente quando a gente está usando interface. Bom, então aqui nesse diretório no GitHub tem essa interface, tem a aplicação principal e o que está escondido lá são essas duas implementações aqui que vocês vão ter que fazer. Aqui eu tenho a aplicação principal, a gente vê que ela está dividida em duas partes iguais.
Então aqui eu tenho S1, é a stack 1, e aqui a stack 2. E a única diferença é a implementação que eu escolhi. Nessa primeira parte aqui eu escolhi uma implementação usando uma lista encadeada e aqui usando um array. Mas repara que logo em seguida eu já estou aqui interpretando essas duas pilhas, não mais através da classe em si, e sim através da interface. Então, os únicos métodos que eu vou usar tanto para S1 quanto para S2 são os métodos que estão determinados naquela interface de pilha. O size, o push e o pop. Só isso. E os detalhes específicos de cada pilha ficam escondidos, né? Ficam encapsulados dentro dessas duas implementações diferentes aqui. E os exemplos são iguaizinhos, né? Na pilha 1 eu dou um push do 10 e do push do 20, aqui também do 10 e do 20. Depois eu dou um pop e um pop. Então, tanto V1 quanto V2 vão pegar o último valor empilhado, né, que vai ser o 20. Depois eu pergunto o tamanho das duas pilhas, que vai ser 1. Eu tinha adicionado duas, mas eu desempilhei 1, então no final eu vou ter tamanho 1. E aí eu vou mostrar esse valor, que foi o que eu dei o pop, que é o 20, e o tamanho 1 nos dois casos aqui. Então é só uma ideia aqui de que as duas pilhas têm que se comportar de maneira exatamente igual, né, mesmo tendo usado implementações diferentes de pilha. Então vamos ver aqui os arquivos, né? Eu tenho a aplicação, eu tenho a interface e eu tenho as duas implementações aqui, que basicamente essas duas implementações é o que vocês vão ter que fazer no exercício. Então, a interface é exatamente o que está nos slides e a aplicação também, né? Eu tenho aqui os dois casos, também é exatamente o que está nos slides. Então, vamos aqui compilar a aplicação e executar. E a gente vê os dois elementos aqui nas duas pilhas, né? Eu desempilhei por último o 20 e o tamanho das duas fica com 1 no final. Então, no fim das contas, o exercício está aqui. A gente quer implementar a interface stackable de duas formas diferentes. A primeira forma usando uma lista encadeada. Então, eu quero que vocês criem esse arquivo aqui, linkedstack.java, né, com esse nome de classe. E internamente vocês vão usar uma lista encadeada. Tá? E eu usei esses três métodos aqui, são suficientes para implementar uma pilha. Tá? Então, aqui já é a dica de como implementar uma pilha usando uma lista encadeada com uma lista encadeada aqui que o Java já fornece. E a segunda forma é uma pilha usando um array. Então, vocês vão criar esse arquivo arraystack.java, né, com esse nome de classe aqui, arraystack. E internamente vocês podem usar o ArrayList de Java, que já existe também, e eu usei esses três métodos aqui para implementar uma pilha. O arcabouço desse exercício está nesse diretório do GitHub. E o segundo exercício é responder essa pergunta aqui. Se a classe LinkedStack, né, essa aqui que vocês estão criando, se ela deve estender ou conter dentro dela uma lista encadeada do Java aqui. E tem que justificar. A pergunta poderia ser igual para o ArrayStack, mas como a resposta é igual, tanto faz. Então vamos focar aqui nessa implementação aqui e discutir se a nossa implementação de pilha usando lista encadeada deve estender essa classe de Java ou deve usar essa classe de Java dentro da sua própria implementação como uma propriedade privada, por exemplo. Então aqui está aí uma ideia aqui, né? Então se vai usar estendendo, então seria a classe pilha LinkedStack, estende a lista encadeada de Java e implementa essa interface stackable. Isso é uma das possibilidades. E a outra possibilidade é conter a lista encadeada, né? Então, a pilha usando lista encadeada, ela implementa a interface de pilha e internamente ela tem a variável
L aqui, que é uma lista encadeada de Java. Então, qual dessas duas é a melhor e justifique. Então, só explicando um pouquinho melhor, essa linked list é uma classe que já existe em Java, que implementa lista encadeada. Essa linked stack é a classe que vocês vão ter que implementar. Essa classe não existe ainda. Tá? Eu quero saber qual dessas duas políticas seria a melhor. Bom, e assim a gente então termina esse vídeo e termina também o módulo 4 sobre encapsulamento.